Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 7, versículo 13. Então abra aí, Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Leiam, por favor, juntos vocês. Pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém. Enviei para você o tema da mensagem dessa noite, e o tema da mensagem dessa noite é o mistério do caminho estreito. O mistério do caminho estreito. O que é uma porta? Porta é uma abertura, uma passagem que permite o intercâmbio do interior para o exterior e vice-versa. Porta é um buraco, é uma abertura, uma passagem que permite o intercâmbio ao passar de um lugar para outro. Simboliza o local de passagem entre dois estados, entre dois mundos, entre o mundo conhecido e o mundo desconhecido. Quando você vai passar, evidentemente, pela primeira vez em uma porta, você está num ambiente, conhece aquele ambiente, e aí você, pela primeira vez, vai atravessar uma porta. O lado de lá é desconhecido, o lado de cá você conhece, até mesmo a face da porta. Se ela estiver fechada, você conhece o lado de cá, mas não sabe o que tem do lado de lá da porta. Se ela estiver aberta, você não tem a ideia total. Você pode olhar mais ou menos e ver alguma coisa do que está do outro lado, mas normalmente é desconhecido. A porta também tem um valor literal, tem um valor histórico. A palavra porta, tá bom? Tem um valor literal, tem um valor histórico, tem valor psicológico, tem valor profético, tem valor simbólico e tem valor espiritual. Todos esses sentidos você pode fazer menção quando você usa a palavra porta. Você pode, por exemplo, falar assim: eu estou às portas de ter um ataque dos nervos. Isso é psicológico. Eu estou à porta de ter um problema cardíaco. Você está simbolizando um problema e apontando um problema de doença e coisas dessa natureza. Portas são lugares, portas são fortes e fechadas e protegem cidades e guardam em paz e segurança os que estão no interior da cidade. E portas também mostram alguns segmentos das nossas vidas que retratam as nossas fortalezas ou as nossas vulnerabilidades. Quando a gente é seguro de alguma coisa, a gente abre a porta. Quando a gente tem medo, a gente fecha a porta. Por que você fecha a porta? Porque tem medo. Medo do quê? Medo de entrar uma barata, medo de entrar um ladrão, medo de entrar um rato, medo de entrar um morcego. Medo. Por isso que se fecha a porta, porque senão... Então, quando você fecha a porta, você está mostrando vulnerabilidade. E quando você deixa a porta aberta, você está mostrando segurança, transparência, tranquilidade. O texto diz aqui sobre dois caminhos, duas portas. Uma porta que Jesus chama de estreita e uma porta que ele chama de porta espaçosa, ou de porta apertada e porta larga. São dois aspectos aqui. O povo de Deus, lá na igreja primitiva, no tempo de Jesus, estava acostumado com essa questão de dois caminhos, porque naquele tempo tudo era, ou você vai para lá, ou você vai para cá, ou assim, porque as estradas normalmente tinham muitos entroncamentos. Então, como a gente sabe, se você chegar aqui perto do Macro, ali perto da rodoviária, nós temos um entroncamento ali. Você pode tanto ir para Ourinhos, você tanto pode ir para Bauru, quanto você pode ir para Lins e para Assis, e depende do lado que você vai.
Então, é mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Você tem as duas opções diante de você. E aí você vai escolher qual caminho você deve seguir. As portas antigas tinham uma mentalidade bem interessante. As portas de uma cidade eram lugares onde o povo se reunia. Aí, eu fiquei intrigado com esse negócio. Por que o povo se reunia? E eu sempre quis entender por que o povo se reunia à porta das cidades. E sabe por que o povo se reunia na porta da cidade ou ao lado das portas da cidade? Porque as cidades eram muradas e não tinha praça. As cidades, todos os lugares eram ocupados com habitações, na maioria das vezes. Não se tinha muito lugar de lazer, não se tinha muito lugar para as reuniões públicas. Então as pessoas iam à porta. E elas ali, muitas vezes, tinham-se tribunais, resolviam-se questões à porta da cidade. Eu quero comprar seu carro, tá? Eu quero vender meu carro, então vamos lá na porta da cidade. E aí, diante de testemunhas, oficializavam a compra e venda. Não tinha cartório não, Mauro, né? Você iria trabalhar, você e Tainá ia trabalhar na porta da cidade. Onde você trabalha? Trabalha na porta da cidade. Estou lá. Então, ali era lugar de afluência do povo para conversas, para passatempos, para negócios, para processos judiciais e leitura de leis. Tudo acontecia ali na porta. Você pode ver essas descrições no livro de Provérbios, no livro de Jó, no livro de Amós, no livro de Deuteronômio, no livro de Neemias. Você vai poder ver citações sobre o povo se reunindo à beira da porta ou diante das portas. Aí eu vou perguntar para você. Vou isentar aqui da pergunta pedreiros e arquitetos e coisa do gênero. Você sabe quanto mede uma porta em média? A porta da sua casa, você sabe quanto mede a porta da sua casa? Pedreiros e arquitetos, esse povo, vendedores, não falam, fica quieto. Agora, mas você sabe quanto mede a porta do seu banheiro, por acaso? Não faz nem ideia, né? E a porta do seu quarto, você tem ideia de quanto ela mede? E a porta de entrada da sua casa, você sabe quanto mede a porta da sua casa? Tá, de largura, você sabe? E de altura, você sabe quanto mede? Você sabe? Você sabe? No Brasil, há uma indicação, há um método, uma regra, uma norma, que as portas tenham as seguintes medidas, baseado no entendimento daquilo que vai passar por ela. Olha que coisa interessante. Baseado no entendimento daquilo que vai se passar pela porta, você faz a porta de determinado tamanho. Então, por exemplo, porta de banheiro. Vai passar guarda-roupa? Vai passar fogão? Vai passar cama? Então entende-se que porta de banheiro não deva ser uma porta muito grande. Pode ser uma porta, normalmente uma porta de 70 centímetros. Normalmente. Ainda que muita gente usa uma porta de 80, mas o normal é uma porta de 70 centímetros, porque as pessoas passam ali sem nada. Normalmente não estão carregando nada, e 70 centímetros é bem suficiente. E se tiver alguém que é um pouco maior do que 70, é só entrar de lado, né? Aí se for maior do que isso, de 70 de assim, 70 de assim, aí ou faça regime ou troca a porta. E as portas de entrada das casas e as portas dos quartos, convencionalmente são portas de 90 centímetros. Por quê? Porta de cozinha, por exemplo, que vai à cozinha, dá acesso à cozinha, tem que ser entre 80 e 90 centímetros, para passar ali a geladeira, para passar a máquina de lavar roupa, a máquina de passar roupa, de secar e tantas outras coisas que se passam pelas portas. Então as portas precisam ter uma largura maior, tá bom? E normalmente tem 2,10 metros de altura, é a altura padrão, 2,10 metros de altura.
Você sabe que lá no tempo antigo havia uma convenção também para o tamanho das portas públicas e privadas. As portas públicas, elas tinham 16 côvados. Considerando que o côvado tem 50 centímetros aproximadamente, a porta pública teria em torno de 8 metros. E as particulares, as portas das casas particulares, teriam em torno da metade disso, tá bom? Elas teriam apenas 4, quer dizer, um quarto disso, né? Apenas 4 côvados de largura, ou então elas teriam 2 metros de largura, era convencionalmente portas assim. Então Jesus passava sempre por portas aqui e ali, sabendo que o povo entendia essa linguagem de portas, e ele disse, então, olhando para o povo, disse assim: passai pela porta estreita. E ele disse, porque o caminho é largo, espaçoso, tranquilo, conduz para um lugar perigoso, mas a porta estreita conduz para um lugar de bênção. O que eu quero falar com você nessa noite, então, é desvendar esse mistério do caminho estreito. Por que Jesus incentivou você a andar pelo caminho estreito? E qual o sentido disso na nossa vida? Não sei se você já ouviu a palavra mezuzá. Mezuzá. Mezuzá era como que um quadrinho, um objeto que os judeus tinham por obrigação de colocar no lado direito da sua porta, no batente da sua porta. Dentro disto tinha um rolinho escrito partes da lei do Senhor, para que ao entrarem ou saírem das suas casas, eles pudessem olhar e perceber que ali estavam as leis do Senhor. E alguns tinham até o costume de, quando iam sair, eles colocavam a mão direita ou beijavam o mezuzá na entrada ou na saída, como uma atitude de reverência à palavra de Deus, e fazendo-os lembrar de que eles estavam debaixo do princípio da palavra do Senhor. Então Jesus usa essa ferramenta de mostrar para as pessoas que elas deveriam ter cuidado. Eu esqueci de dizer para você que a cidade de refúgio, não sei se você se lembra das cidades de refúgio, as portas da cidade de refúgio tinham 32 côvados, ou seja, 16 metros de largura, bem amplo, que é para aquela pessoa que procurasse refúgio nunca encontrasse a porta fechada. Olha como Deus é maravilhoso, né? Mas vamos lá. Jesus diz assim: pois larga é a porta e amplo o caminho. Não há dificuldade em descobrir que o caminho espaçoso, que o caminho largo leva à ruína eterna. Você e eu penso que sabemos disso. Porque o que encontramos no caminho largo, espaçoso? Encontramos luxúrias, carnalidades, prazeres mundanos. A porta larga também é atrativa para os vícios, para os desejos. E a Bíblia diz aqui na palavra do Senhor Jesus, no final, para a destruição. Essa palavra destruição nos mostra que o caminho do mundo, o caminho que os incrédulos levam, daqueles que não são discípulos de Jesus, é um caminho fácil de ser percorrido, pois tem um espaço muito grande e que pode receber pessoas de todo tipo de mentalidade a respeito dos valores da palavra e da vida. Ou seja, eu vou explicar para você sobre isso. Por que Jesus está dizendo que o caminho largo é fácil? Porque não tem cobrança lá. Não tem ninguém exigindo nada de você.
Todo mundo pode andar por ele, seja qual for a consciência, qual for a sua ideia, qual for a sua inclinação. No caminho largo, a pessoa pode simplesmente decidir, sendo homem, que ela vai ser mulher e pronto, é caminho largo. Ninguém vai cobrar nada de ninguém naquele caminho. Tem espaço para todo tipo de mentalidade. Não se exige nada de ninguém. O caminho é tão espaçoso que você pode caminhar por algum tempo sem encontrar outra pessoa, mesmo com a afirmação de Jesus que muitos entram por ele, mas ele é tão extenso que uma pessoa poderá caminhar por ele e não encontrar ninguém. Sabe o que isso significa dizer? Que você pode até trabalhar a sua ideia e achar e andar na sua ideia livre, solto, à vontade, e ninguém nunca vai te censurar, porque o caminho é espaçoso, é tranquilo, é sossegado, é deleitoso. Você pode fazer o que você quiser no caminho espaçoso. Que coisa interessante. Só que tem um detalhe: apesar do caminho ser espaçoso, ele te impulsiona a ir adiante. Ele te convida, ele te atrai. Ele é deleitoso. Ele é sensacional, ele é fenomenal, ele é extraordinário. E se tem um ser que é mais curioso do que o ser humano, não existe. Como o ser humano é curioso? A gente fala, por exemplo, para os chimpanzés, eles são curiosos. Alguns tipos de pássaros são curiosos. Até o golfinho é muito curioso. Ele se aproxima das embarcações. Mas mais curioso do que o ser humano, rapaz, não existe. Ô coisa curiosa é o ser humano. Tem uma brincadeira que as pessoas fazem por aí, de chegar numa praça pública e eles ficam assim, ó. E aí vai chegando gente, né? E começa também. É? Aí a pessoa se vê e fala, Hachi! E vai embora. Aí todo mundo fica... Você não estava olhando? Não, eu estava... querendo espirrar. Ou aquela outra brincadeira do mesmo jeito, que a pessoa fica olhando e apontando assim, ó. E aí começa a parar a gente. E um pergunta para o outro o que está acontecendo. De repente é gente que está pulando do prédio. É o prédio que está incendiando. É o super-homem que pousou ali. É o Homem-Aranha que está lá pendurado. E assim vai, segundo a imaginação das pessoas. É isso que Jesus está querendo dizer. Os homens ficam na liberdade e começam a imaginar coisas. Imaginar maneiras. Falando em maneiras, você viu que o seu glorioso e apaixonante WhatsApp mudou? Você percebeu? Não percebeu? Qualquer vídeo que você posta agora, ele diz assim, mensagem encaminhada. Não percebeu? Sabe por quê? Porque você agora está limitado a enviar um vídeo, por exemplo, somente para 20 pessoas dos seus contatos. Depois disso é bloqueado. Sabe por quê? Porque o WhatsApp ganhou um apelido: o destruidor de casais. O WhatsApp começou a ser conhecido como o destruidor, ou aquele que separa casais. Por quê? Porque o WhatsApp está livre. O povo faz o que quer. Não tem regra.
ali, ó, aí foto, e aí pega, e cola, e copia, e manda, e acrescenta, e modifica. Nós vivemos, ou pelo menos as pessoas que estão andando pelo caminho fácil, com toda a liberdade de promover coisas. E como os homens gostam de inventar. Se entrarmos nas coisas sexuais aqui, como os homens inventam, homens e mulheres, entendam aí. Como inventam moda, inventam coisas. E as músicas vêm para estimular as ideias. Caminho largo, espaçoso, gostoso, deleitoso. Mas Jesus diz: no fim, a destruição, no fim, a perdição. Preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Muitos podem estar andando por um caminho estreitíssimo, entretanto, não percebeu que o caminho estreito que ele está andando está em pleno caminho largo. Como isso? Como pode isso? Alguém estar andando no caminho largo com a sensação de estar andando no caminho estreito? Quando somos religiosos, a religião nos faz diminuir ou estreitar os nossos caminhos. E aí começamos a imaginar que o fato de vir à igreja, o fato disso, o fato daquilo, olha, eu sou bonzinho, eu não incomodo ninguém, eu não roubo, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo. Imaginando estar no caminho estreito, mas ele está num caminho estreito dentro do caminho espaçoso. Isso é terrível, terrível. Eu gosto de contar aquela história do antigo pastor meu, já falecido, e o camarada chegou lá para ele e disse: pastor, beber é pecado? Ele disse: irmão, eu vou, porque pastor, eu não consigo, eu tenho vontade de beber, o que eu faço, pastor? Ele falou: meu irmão, é simples, beba, irmão, você tem vontade, beba. Ele falou: pastor, mas meu irmão, você está acabando de dizer que você morre de vontade de beber, e o que você está perdendo tempo? Vai beber, rapaz. Mas eu quero dar um conselho para você. Já que você sente tanta dificuldade, tem uma inclinação para beber, beba mesmo. Beba gelado, beba com limão, beba sozinho, beba com a mulherada, beba em casa, beba no boteco, beba na praia, beba no banheiro, beba no almoço, beba na janta, acorde no meio da noite e beba. Se é isso que te satisfaz, meu irmão, vai e beba até se acabar. Porque você vai poder chegar no fim da sua vida e dizer: bebi, mas bebi mesmo. Só que eu digo uma coisa para você: quem faz isso não está escrito no livro da vida, e vai passar o resto da eternidade, se é que a eternidade tem tempo, no lugar que a Bíblia diz que vai ter choro e ranger de dentes, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Então, como você tem pouco tempo nesta terra, beba. Mas beba para valer a pena viver aqui. Agora, se você quiser ir para o céu, meu irmão, lute diante de Deus contra o seu desejo de beber. Porque o tempo é pequeno aqui que você vai passar de luta, mas depois você vai passar a eternidade toda na presença do Senhor, no lugar de paz e de tranquilidade. Caminho estreito, caminho largo.
Eu vou dar o mesmo conselho para você. Quer fazer as coisas? Faça, mano. Mano, faça. Faça doidão, faça loucão. É para ser louco? Vira louco. Louco de babá, mas para valer a pena. Porque você fica aí, bebe um pouquinho, mas fica com vontade de beber mais. Então afunda, mano, afunda. Quer sair pra night? Vai, vira noite, vem cambaleando, vem balançando, fica loucão, fuma maconha, usa cocaína, faz tudo o que você quiser. É o caminho largo. Quer andar por ele, ande. Jesus não está proibindo ninguém. Quer andar por ele, vá andar, faça. Quer zoar, quer aproveitar a vida, aproveite. Não fica fazendo pela metade, escondido do pastor, da igreja. Não. E se por acaso eu te encontrar e você estiver lá chapado, eu vou dizer, e aí, pastor? Eu vou dizer, beleza? Uai, você não quer? Faça, mano, faça. Que angústia. Porque eu vejo que tem gente que fica assim, aquela luta, e eu quero. Por favor. Como diria alguém, me poupe. Me poupe. Por que esse caminho leva para a perdição? O que Jesus queria dizer sobre perdição aqui? Mais do que tudo isso que eu disse para você sobre sofrimento, sobre angústia, mais do que tudo isso, Jesus queria mostrar que aquele que anda pelo caminho espaçoso, pelo caminho tranquilão, ele vai perder, ele vai desperdiçar, ele vai jogar fora aquilo que é mais precioso na vida dele. Eu vou citar 3 aqui. As 3 perdas que essa pessoa vai ter. A primeira é a perda da não conformação com a imagem do Filho de Deus. Esta pessoa vai perder a oportunidade de receber aquela gloriosa bênção de ter a imagem de Cristo nele. Quer coisa pior? Segunda, Deus quer fazer desses seres humanos que entrarem pela porta estreita, quer fazer deles pessoas mais elevadas do que os próprios anjos. Deus quer colocar esse homem remido, salvo, num nível acima dos anjos, e a Bíblia diz que essas pessoas que andarem pelo caminho estreito vão julgar os anjos, estarão acima deles. Mas aqueles que andarem pelo caminho espaçoso não terão este privilégio. E a terceira razão, e a terceira perda, ou terceiro desperdício, é que Deus quer dar ao homem da sua divindade. E aqueles que andarem e que andam pelo caminho espaçoso jamais receberão a divindade de Deus em si. Quer coisa melhor do que você receber a divindade de Deus? Você ser co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus, você ser herdeiro de todas as coisas que Deus tem a oferecer. Mas quem anda pelo caminho espaçoso não participa das coisas de Deus. É isso que Jesus queria dizer, que a porta larga leva à perdição. Mas Jesus, por outro lado, diz: entrai pela porta estreita. Por qual porta você está andando? Pergunta aí para o seu irmão aí, enquanto eu bebo uma água.
É interessante que Jesus, no livro de João, ele diz: eu sou a porta. Olha que coisa interessante. Ele diz: eu sou a porta, e quem passar por mim vai ter vida eterna. E olha que interessante. Jesus, ele é a porta, mas ele poderia fazer assim, ó, que é uma mentalidade do mundo. No fim das contas, Deus é tão bonzinho e misericordioso, no fim ele vai salvar todo mundo. Porque Deus é tão bom, que ele vai salvar todo mundo. Isso aí é uma linha teológica de pessoas que defendem isso com unhas e dentes, que no fim Deus salva todo mundo. Porque afinal de contas ele é pai, não é padrasto. Tem padastro bom, né? Mas tem padastro ruim também. Essa porta, ela é estreita e leva o caminho. Escute umas coisas que eu vou citar para você aqui. 5. A salvação não vem por sucessão familiar, que é diferente de hereditariedade. Sucessão, meu pai foi, agora sou eu. Sucessão, aquele negócio de reinado. Salvação não é hereditária. Salvação não é transferível. Salvação não é comprada. E salvação não se pode emprestar. Não dá para você chegar e falar: empresta a sua salvação uns dias aí. Sabe por quê? Eu estou a fim de ganhar uma mina da igreja, mas ela disse que eu preciso ser salvo. E aí eu queria um período aí ser salvo, até eu ganhar, jogar um lero e tal. Depois eu te devolvo. Salvação não se empresta, salvação não se compra, salvação não se transfere, salvação não recebe por herança e não é por sucessão familiar. Salvação, e esta do ponto de vista da porta estreita, ela não traz aquela mentalidade de que é a vida inteira. E quando Jesus diz que é difícil, ele não está dizendo que eu preciso viver a minha vida cavando a terra. Jesus está dizendo: no começo você vai cavar a terra e você vai jogar a semente lá, mas depois, pronto, vem o tempo da colheita. Mas tem gente que acha que a vida com Deus é só dureza. Não é não, meu irmão. E eu sou testemunha de que a vida com Deus pode ser simplesmente maravilhosa. E você pode dizer, é só lembrar de onde você saiu. A maioria de nós aqui, com algumas exceções, nasceram num lar próspero já. Muitos de nós tivemos que ralar para ter alguma coisa na vida, sofrer igual um condenado, mas agora estamos desfrutando da bênção. No que diz respeito à salvação, também é assim. Não que eu participe da salvação, mas quando eu entendo que preciso seguir o caminho da vida e andar por este caminho estreito, tem exigências, o caminho estreito tem exigência. Aí você fica perguntando: pastor, afinal de contas, qual é o mistério do caminho estreito? Porque eu disse aqui no tema, o mistério do caminho estreito. O caminho estreito é um negócio bem esquisito, porque tem alguns preceitos para quem decide andar pelo caminho estreito que é bem estranho. Por exemplo, Jesus diz assim que você que quer andar pelo caminho estreito deve amar os seus inimigos. Oi? Hã? Jesus diz também que aqueles que querem andar pelo caminho estreito precisa perdoar os seus devedores. Hã? Jesus também diz, e nós aprendemos isso na semana passada. O que nós aprendemos na semana passada? Nada? O que aprendemos na semana passada? Tchau. Fazendo bem.
O que aprendemos? Está no versículo 12. Foi isso que nós aprendemos, a regra de ouro. A regra de ouro é: tudo que você quer que as pessoas façam a você, faça primeiro a elas. Regra de ouro. Queridos, isso é só para o caminho estreito. Porque no caminho largo, não, você pisa em todo mundo, você não se importa com ninguém. No caminho estreito, Jesus disse aqui no versículo 12, que se você quiser passar pela porta estreita, você tem que fazer o bem para as pessoas se você quer ser bem tratado. Jesus diz também, e Paulo e os outros dizem que você precisa ser perfeito, irrepreensível. Esteve conosco lá em Agudos o pastor Antenor Lourenço. Ele já está com, acho que 86, amor, 89 anos. Ele precisa ser amparado para andar, anda devagarinho. E no final de um culto lá, o pastor que estava presidindo, pediu para que o pastor Antenor orasse. Irmãos, levaram o microfone lá para ele. Ele ficou de pé, eu fechei o olho. Ele tem uma voz assim tão forte, poderosa. E ele disse assim, começou assim: Senhor meu Deus, aquilo lá, só aquilo deu para ver que é um pastor que anda na presença de Deus, um pastor que não tem críticas no sentido de mau testemunho. A família dele está aos pés do Senhor, servindo a Jesus. A esposinha dele, ele fez 63 ou 69 anos de casamento. Que coisa linda! Que coisa linda! Eu me senti o privilégio e pequenininho de depois, quando acabou o culto, passar lá e falar: pastor, deixa eu te dar um abraço. Eu quero abraçar uma pessoa linda desse jeito. É uma história diante dos meus olhos. É alguém que eu tenho respeito, que eu tenho receio de dirigir a palavra a uma pessoa dessa, porque tem tanta dignidade e tanta experiência com Deus, de alguém que andou no caminho estreito a vida inteira. Que lindo que é aquilo. Quando ele falou, você viu o auditório em silêncio, porque tinha a vida de Deus ali. E às vezes a gente ouve outros falando e todo mundo fala ao mesmo tempo e olha no telefone, porque são conhecidos dos outros. Isso aí não tem muita moral. Caminho estreito, meu irmão. Quem anda no caminho estreito entende as coisas espirituais como coisas espirituais. Ele sabe que tem que prestar contas da vida dele para os outros. Ele leva isso em consideração. Mas qual é o segredo do caminho estreito, afinal de contas? É um único. E eu vou dizer para você agora, para a gente encerrar. O caminho estreito, por mais estreito que ele seja, ele é espaçoso. Como assim? Por mais estreito que o caminho seja, ele tem espaço para você. Sabe por quê? Jesus disse que são poucos os que andam por ele. Significa dizer que ninguém vai ficar trombando em ninguém no caminho estreito. Você vai poder andar com toda liberdade no caminho estreito,
porque você estará andando na presença de Deus. Não segundo a sua vontade, mas segundo a direção de Deus na sua vida. E você vai andar no caminho estreito, sem ninguém te empurrando. Porque não tem coisa pior do que você estar no lugar e tem gente atrás de você empurrando. O caminho estreito é tranquilo de andar. É possível andar, porque não tem muita gente andando por ele. Aí eu termino perguntando para você: em que caminho você está andando ultimamente? No espaçoso? E perdendo as maravilhas de Deus na sua vida? Ou pelo caminho estreito, mas que conduz à vida eterna? E eu encerro com uma ilustração. É um fato verídico que o pastor Ronaldo Franco relata. Ele diz que estava numa agência bancária numa cidade do Paraná e de repente uma mulher estava muito nervosa, esvaziou a bolsa dela, jogou tudo assim, porque aquela porta giratória apitava. E ela ficou tão irritada e ela jogou tudo e começou a gritar. Mas os vigias que estavam lá dentro não fizeram nada, porque a porta apita. E ela tirava as coisas e jogava e começou a falar alto. E os outros que estavam esperando ali para entrar começaram a dar razão para ela. E ela se sentiu animada por um monte de gente incentivando. E ela começou a gritar: eu quero entrar. Mas a porta está apitando. Mas as pessoas incentivavam. E ela começou a gritar mais alto: me deixa entrar, eu quero entrar. Depois de um tempo desse barulhão, o gerente veio e deu fim nisso. Com toda fineza, o gerente simplesmente foi lá, e você sabe que tem, do lado da porta giratória tem uma porta, que é a chave. E ele foi lá, abriu a portinha, e a descabelada entrou, com ar de consegui. Eu quero dizer uma coisa para você, para a gente orar. Queridos, lá quando chegarmos na presença do Senhor, não vai ter gerente não. Você vai gritar até ficar rouco, mas não vai ter gerente para abrir a portinha do lado não. Porque Jesus diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Jesus nunca disse que tem uma portinha lateral para passar os que gostam de ganhar a vida no grito. Não pense que a gritaria que muitos estão acostumados a fazer nessa terra vai abrir a porta da vida eterna para você. Não vai não. Se você quiser ir na vida eterna, tem que passar pela porta estreita. Amém?